Graça e paz da parte daquele que vive e reina, pois o seu reino é eterno e o seu amor não tem fim. Quando ele fala, ele transforma corações, porque ele é o Deus de Israel. Amém? Ele é o Deus de Israel. Vamos pegar a palavra do Senhor, a Bíblia, e vamos abrir em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Deixe a Bíblia falar. Como sempre eu tenho dito, você está participando da série bíblica Ensinos de Jesus. O que Deus ensina neste livro para a tua salvação, para que você possa encontrar o caminho da verdade. Toda noite eu tenho lido textos daqui e a gente tem orado, não é isso? Vamos mudar um pouquinho a nossa rotina hoje? Querido, hoje eu não vou usar a Bíblia. Você vai usar a Bíblia. Hoje eu trouxe também para vocês a Bíblia mais antiga que já me presentearam em Minas Gerais. A Bíblia Católica, a mais antiga. Vocês estão vendo aqui que a bichinha até velha, está tão velha que não segura mais nem as capas. Eu ganhei ela assim, mas tenho cuidado muito dela. Estou lendo ela esse ano de joelhos, para que Deus me mostre se de fato é assim. Porque eu aprendi, irmãos, que nunca deixar de estudar esse livro. Jamais deixar de estudar esse livro te ajuda. E eu tenho apresentado aqui o benefício de você sempre fazer o ano bíblico. E vou te mostrar nessa noite o porquê que é tão agradável e tão bom você nunca deixar de estudar a Bíblia. Fecha teus olhos. Bendito seja o Senhor, ó Deus eterno. Bendito é o teu nome de eternidade, eternidade, porque tu és Deus, eternamente Deus, para sempre Deus. Nessa noite, Senhor, fala a tua vontade mais uma vez. Sou apenas um instrumento de voz. Que o Senhor possa, Deus, nessa noite estar conosco, para que aqui seja exaltada apenas uma coisa, a tua palavra. Muito obrigado, porque esse meu amigo veio, ó Pai. Esse veio lá de longe, esses outros vieram de perto, mas estão aqui ao vivo para ouvir a tua palavra, as Escrituras Sagradas. Entregando cada amigo que nos acompanha no YouTube também esta noite, em nome de Jesus. Amém. No livro de Êxodo, use sua Bíblia, no capítulo 20, a partir do verso 2, Deus ele começa a dizer o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do seu Deus em vão. Quarto mandamento, o mais esquecido:
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro das tuas postas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. 5º mandamento: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não levantarás falsos testemunhos contra o teu próximo. E não furtarás, na verdade. E não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, é o 9º mandamento. E o 10º e último: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal e coisa alguma que pertence ao teu próximo. Essa é a odiada lei de Deus. O que aprenderemos nessa noite? Nos deteremos em um mandamento desta lei. O que Jesus ensinou sobre o sábado. Querido, eu deixei essa Bíblia aberta, depois quem quiser fazer correções para saber se de fato tudo que eu li está aqui nesta Bíblia antiga, do mesmo jeito, sem troca, sem mudança, está disponível aqui para você nessa noite. Falar do sábado é algo extraordinário. Falar desse dia para mim é maravilhoso. Eu acho que eu já repeti tanto sobre esse dia, que nessa noite eu gostaria de deixar somente você pesquisar. E ver por você mesmo. Confira tudo que eu falar, para que você possa fazer correções. E você verá a grandeza desse dia. Jesus ensinou que nosso amor a Ele seria demonstrado por meio da obediência à lei dos mandamentos, Quando Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A lei de Deus está hoje em vigência, como sempre esteve, pois é tão eterna quanto o próprio Deus. Contudo, uma profecia do Antigo Testamento previu uma tentativa de mudança da lei de Deus, comprometendo todo o seu governo. Aprendemos mais sobre a lei neste estudo, e como sempre eu tenho dito, aprenderemos o quê? Juntos. Aprenderemos juntos o que a Bíblia tem ensinado sobre este livro, sobre este mandamento em especial. Hoje à noite tu vai sair daqui com uma certeza, irmãos, que tu só se perde se tu quiser. Primeira coisa que eu quero dizer: Fidel, o sábado salva? Não. Mas ele tira a salvação? Sim. Então salva? Não. Quem salva é Cristo. Vou te fazer uma pergunta: aonde você tem construído a tua casa? A Bíblia conta uma parábola e ela mostra uma casa que foi construída sobre a areia e veio os ventos, os vendavais, e essa casa caiu e a ruína dela foi grande. Isso está no livro de Mateus. E ele continua contando: a próxima casa que ele apresenta é uma fundamentada na rocha. E tu pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que a rocha sempre foi símbolo da pessoa de Cristo na Bíblia Sagrada. Onde Paulo, em uma de suas cartas, diz: Cristo é a pedra principal. Os que constroem na areia são os que ouvem e não praticam nada. Os que constroem na rocha são os que ouvem e põem em prática. Querido, a lei de Deus, ela possui 3 princípios eternos. Reconhecido também que é um grupo que eu tenho o prazer muito de estudar com eles, que são os hebreus messiânicos. E esses princípios da lei eterna de Deus, ele permeia em todo o universo. O primeiro princípio eterno é que você deve amar Deus acima de todas as coisas e amar o bem. Esse é o primeiro princípio universal. O segundo princípio universal da lei de Deus é que tu deve servir a Deus em justiça. Servir a Deus em justiça.
O terceiro princípio é que tu deve administrar e cuidar muito bem da criação de Deus. E para cumprir esses três princípios, Deus estipula mandamentos, que, escuta o que eu vou te dizer agora, redobre a tua atenção, que esses mandamentos, eles podem se adaptar conforme as épocas, exceto a lei moral de Deus, que não tem adaptação. Como assim adaptar? Porque, querido, existem leis civis, existem leis estatais, que elas se adaptam de acordo com a sua época. Antigamente, no Levítico, Deus deu uma lei sobre a proteção à vida. Hoje conhecemos como a lei de trânsito e várias outras leis. Foram adaptadas. Isso vai resolver uma grande questão de uma dúvida que as pessoas dizem que nós não mexemos nessa ferida e nós vamos mexer. Um homem, uma vez que foi flagrado, transgredindo o sábado e morreu na hora, e as pessoas querem saber por que transgredimos hoje e não morremos. Isso vai ser respondido hoje. Porque nos princípios morais de Deus, Deus ele dá a lei dele, princípios que não podem ser movidos, e ele cria mandamentos para que essa lei seja obedecida. Mas esses mandamentos, chamados também de estatutos, juízos, eles vão se adaptando de acordo com a época. Mas afinal, o que Jesus ensinou sobre o sábado? Jesus ensinou muitas coisas sobre o sábado e nós veremos nessa noite. Quais são os mandamentos, irmãos? Isso aí vocês sabem de cor. Nesse texto de Deuteronômio 4,13, ali só diz uma coisa. Que Deus prescreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedras e deu a Moisés. Por favor, vai conferindo. Eu vou citando, mas você tem que conferir. E ali diz que eram o quê? 10. 10 mandamentos que nem todos aceitam. A maioria, irmão, se tu aparecer para as pessoas, a maioria das pessoas, se tu aparecer para elas e perguntarem sobre os mandamentos, e tu disserem para elas o seguinte: pode matar? Ela diz não. Pode adulterar? Não. Pode ter outros deuses? Elas dizem não. Pode fazer imagem de ídolos? Eles dizem não. Pode levantar falso? Não. Posso desejar as coisas do... Não. Mas quando chega no sábado, pode. Interessante, né? Esse é o ser humano. Interessante. Aí vem Tiago no capítulo 2, verso 9, 10 e 11, diz que todo aquele que guarda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de tudo. Para Deus, se tu não mata, mas adultera, tu é o mesmo transgressor. É assim que funciona. Os mandamentos de Deus são 10. Se você olhar para mim nessa noite... Eu vou fazer um ciclo aqui, se você não conseguir acompanhar, anota, senão não te preocupe, porque lá no canal vai estar a seção de textos, tá? Você pode pegar lá. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Você olha para mim e diz assim: por que tu guarda o sábado, Fidel? Eu vou te dizer por que eu guardo o sábado. Sabe por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, lá no início, no Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3, diz que havendo Deus acabado de fazer todas as coisas no 7º dia, Ele descansou, santificou e abençoou o dia de sábado. Eu guardo o sábado porque Deus o Pai o guardou. Se você continuar, você vai ver que Abraão também guardou esse dia e provarei nesta noite. Por isso eu guardo esse dia. Se você continuar andando na Bíblia Sagrada, você vai chegar em Êxodo 16, e ali por volta do versículo 16, 17 e 18, você pode ir até mais ou menos chegar à lei de Deus. Você vai ver ali que antes de ser dada no Sinai, o povo já colhia maná ali para guardar para outro dia, porque no sábado não poderia fazer colheita. E quando essas pessoas iam fazer colheita, Deus dizia: até quando esse povo vão se recusar a obedecer os meus mandamentos e as minhas leis? Isso está em Êxodo 16, é o próximo capítulo. Se você em Êxodo 20, ele dá a lei escrita, mas ela já existia antes, porque Abraão guardou e os israelitas com Moisés guardou. Por isso eu guardo. Mas vamos viajar mais no tempo. Se nós chegar lá em Jeremias, no capítulo 17, nós descobriremos que Jeremias também guardou. Está lá no capítulo 17. E lá eu vou fazer questão de ler com você, porque tem gente que diz assim: ah, Deus não faz questão de um dia. Para ele tudo é igual. É tudo igual? Então eu vou te mostrar como é que funciona lá em Jeremias 17.
Deus disse, se vocês não respeitarem o meu santo dia, eu vou meter fogo nessa cidade. E se eu voltar mais um pouquinho nos dias de Esdras e Neemias, ali no capítulo 13, a partir do verso 15 até o verso 22, você vai ver que Neemias, ele entrou em Jerusalém e ele começou a ver as pessoas que pisavam lagares, eu estou citando o verso 15, ele pisavam lagares nos dias de sábado e ele protestou contra essas pessoas para não entrarem com cargas dia de sábado. Se tu ir para o verso 19, do mesmo capítulo, você vai ver que ele diz, dando já as sombras às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei e determinei que se fechassem e não abrisse senão após o sábado. Se tu ir para o verso 18, você vai ver que ele diz o seguinte, um dos meus moços eu coloquei na porta, colocou alguém para trabalhar porque outros não queriam santificar. E mais vezes ele continua dizendo, no verso 20, 21 e 22, encontrei eles insistindo e pernoitando fora em Jerusalém, então eu protestei contra eles e disse o seguinte, se vocês tornarem a vir no sábado, eu lançarei mão de vocês e os matarei. Aí Deus não faz questão de um dia. Isso tudo que eu falei, irmão, está em Neemias, no capítulo 13, do 15 ao 22. Vamos mais, Fidel, vamos mais. Nos dias de Isaías, no capítulo 56, do verso 1 até o verso 18, Deus diz o seguinte, mantende juízo, eu estou lendo o verso 1, e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a se manifestar, e a minha justiça está prestes a aparecer. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e de cuidar da sua própria vontade. Não fale o estrangeiro que tiver chegado a mim, o Senhor me separará do povo, tampouco o eunuco diga, o Senhor me tirará do seu povo, porque eu sou uma árvore seca. Porque também assim diz o Senhor aos eunucos, que guardam os meus sábados, abraçam a minha aliança eterna, eu darei na minha casa um nome melhor do que filhos e filha. Quem? Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para guardar o sábado, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, eu levarei à minha casa de oração. Ele diz o seguinte, no último versículo daquele capítulo, quase no último versículo, eu ainda vou congregar outras pessoas aos que se já acham reunidos. Amém? Se você ir para o capítulo 58 de Isaías, no verso 13, ele diz o seguinte, se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e chamares o sábado santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então eu te deleitarás no Senhor. Vou mudar a linguagem da Bíblia, João Ferreira de Almeida, para a Bíblia Viva, e ajudarei a você vencer todas as dificuldades e ter vitória na terra. Tá bom, Fidel, todos eles guardaram. Mas Ezequiel, se você ir em Ezequiel, no capítulo 20, verso 12, ele diz, também eu lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Se tu ir no verso 20 do mesmo capítulo, Ezequiel 20, 20, você vai ver ele dizendo, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Tá bom, eu não acredito no Antigo Testamento, só acredito no Novo. Tá bom, acredita no Novo? Então se você ir para Lucas, no capítulo 4, verso 16, diz o seguinte, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou ele num sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Deram para ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu um lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, no qual me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e aos necessitados. Quero mais, Marcos falou sobre isso, falou no capítulo 2, verso 28 e 29, ele diz o seguinte, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tem mais? Tem, Lucas 24, nos últimos versículos, diz que Maria, a mãe de Jesus e umas mulheres foram preparar aromas, era o dia da preparação e começava o sábado. Só que o sábado havia chegado. E diz que elas descansaram segundo o mandamento. Olha para mim. Você diz que quando Jesus morreu, o sábado foi abolido. E por que a própria mãe dele está aguardando? Não quis nem passar um pano no corpo dele dia de sábado.
porque ela descansou segundo o mandamento. Que Deus é esse que tem uma mãe em carne e nem avisa ela que depois que ele morresse não serviria mais? Mas eu não acredito, porque quando Jesus morreu, o sábado não precisou mais ser guardado. Ah, é? Atos 17, Atos 16, o que mais que você quer? Ali diz que Paulo discorria pelas sinagogas e por 3 sábados Paulo persuadia tanto gregos e judeus. Teve uma pessoa, irmão, que chegou para mim uma vez e disse o seguinte: ah tá, Paulo só ia na sinagoga dia de sábado, irmão Léo. Sabe por quê? Porque era só dia de sábado que ele encontrava os judeus lá. Então o Fidel olhou para mim e disse: então tu tem que mostrar um texto dele guardando o sábado fora de uma sinagoga. Eu digo: pois tá bom, eu vou te mostrar Paulo guardando o sábado numa praia. Eu vou fazer questão de ler isso com você. Capítulo 17 de Atos. Capítulo 17. Eu gostaria que vocês, irmãos, parassem de acreditar em superstições, no que as pessoas imaginam e pensam, e começassem a acreditar em Deus e na sua palavra de verdade. Ou melhor, você está no 17, não está errado não, eu vou usar do 16 primeiro, depois eu uso o 17. Sua Bíblia está aberta? Deixa a Bíblia falar. Olha aí no 16, verso 13. O verso 12 diz assim: dali saímos à cidade da Macedônia, primeira do distrito da colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos juntos da cidade e fomos para junto de um rio, onde nos proporcionava um lugar para oração. Por que o evangelista Lucas, ou o médico amado Lucas, faz questão de citar a palavra sábado? Ou tu acha que o texto bíblico é para preencher espaço? Não, irmãos, é realçando a importância de um sábado. Em um território pagão, ele foi guardar lá na praia, sabe por quê? O borbulho da cidade era muito grande, ele disse, juntou algumas mulheres e disse: vamos atrás de um lugar para adorar a Deus. Se tu olhar no 17, que foi o que citei, diz assim, ó, verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurar por 3 sábados e arrazoou com ele acerca das Escrituras. O povo de Deus também arrazoava acerca das Escrituras. Quer mais prova do que isso? Todos guardaram. Paulo, esse Paulo que eu estou citando do capítulo 17, só no Novo Testamento ele guardou o sábado 84 vezes. Agora eu não quero dar uma aqui de pastor Rafael Santos, né? Que eu acho até bonito o jeito que ele faz, né? Jesus guardou, Maria guardou, e ele fala tudo. Hoje eu fiz um pouco diferente porque eu fiz citando textos para você. Fizeram uma pergunta a um pastor e disseram o seguinte: pastor, o sábado é para ser guardado? Sabe o que ele disse? Eu guardo Jesus. Romanos 14 diz que quem faz diferença de dia faz, quem não faz, descontextualizando a palavra de Deus. Eu guardo Jesus. Aí sabe o que ele disse? Eu amei essa palavra que ele falou. Deus não faz questão de um dia. Olha para cá. Sabe qual é o tipo de pessoa que não consegue guardar o sábado? Um escravo. Escravo não guarda sábado. Por que, Fidel? Me prova um texto na Bíblia, Israel guardando o sábado no Egito. Faraó não dá descanso para ninguém não, meu querido. Faraó é muito ruim, tem que trabalhar 24 horas. O povo perdeu o sábado no Egito, por isso que Deus teve que lembrar. Por que ele não dá, né, irmão, o mandamento? Apenas guarde o sábado. Não, ele diz lembra, porque o povo esqueceu. Então é prova de que o povo já guardava antes. Porque está lá em 16, eu já citei para vocês. Pois tá bom, Deus não faz questão de um dia, né? Tá certo, Deus não faz. Vou te mostrar um texto então. Vamos lá para o Jeremias 17. Esse aqui é um dos que eu considero um dos mais pesados. Não esqueça dos capítulos que eu citei. Eu citei apenas capítulo e alguns versículos, mas todos eles estarão disponíveis para você. Não se preocupe com isso. Achou o livro de Jeremias? Amém?
Vá para o capítulo 17. Interessante que nesse capítulo 17, ele usou o verso 5 aí, dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Né? Isso todo mundo conhece Jeremias por causa disso, mas poucos querem ler o resto do capítulo. Sabe por quê? Porque dói. E eu vou fazer questão de ler nessa Bíblia aqui, ó. Tá? Vou fazer questão de ler nessa Bíblia grande que eu trouxe. Que eu não trouxe ela aqui para ficar de enfeite. Então, vou abrir aqui em Jeremias 17, para você ver como tem gente que fica muito preocupada, qual é a Bíblia do evangélico, a Bíblia do católico, a Bíblia não sei de que, do testemunho. Irmão, Bíblia é Bíblia. As diferenças são muito poucas, erros gráficos tem em todas elas. Não venha com essa não. Presta atenção a partir do, vou só citar aí a partir do verso 23. Vou ler nessa tradução aqui, vou deixar aqui porque nem arribar ela acho que eu consigo. Diz assim, ó, 21, em especial. Isto diz o Senhor, verso 21. Guardai as vossas almas, e não quereis trazer cargas no dia de sábado. Estou lendo nessa tradução, tá? Católica. Nem a introduzeis pelas portas de Jerusalém. E não façais tirar cargas das vossa casa no dia de sábado. Nem façais obra servil alguma, serviço. Santificai o dia de sábado como eu ordenei a vossos pais. E não me ouviram, nem inclinaram o seu ouvido, mas endureceram a sua cerviz para não me ouvirem, nem receber a correção. E acontecerá isto, que se não me escutardes, diz o Senhor, de sorte que não metais cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e não santificar do dia de sábado, sem fazer nele obra alguma servil, verso 25, entrarão pelas portas dessa cidade, entrarão reis e príncipes, e se assentarão sobre o trono de Davi, e subirão sobre os, aqui diz, coches, e cavalos, e eles e os seus príncipes, e os varões de Judá e os moradores de Jerusalém. E será para sempre provada esta cidade. E virão, verso 26, da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim e das planícies dos montes do meio-dia, trazendo holocausto, vítimas, sacrifício e incenso, e meterão oferendas na casa do Senhor. Mas se não me escutardes, é o verso 27, de sorte que não santificar do dia de sábado, e não tragais carga, nem metais pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, acenderei fogo nas portas dela, e devorará a casa de Jerusalém, e não se apagar. Faz questão não, né, Jordão? Deus não faz questão de um dia. O outro engraçadinho que eu vi na internet, sabe o que ele dizia? Claro, é importante, nossa, guardar um dia é muito importante, nós temos que guardar um dia. Então Deus deixou muito claro na sua lei, o cara explicando desse jeito, que a cada 7 dias devemos guardar um para o Senhor. E ainda deu parabéns para os adventistas. Esse foi o mais amável, entendeu? Não devemos fazer, irmãos, Deus não diz para guardar 1 em 7, lê o mandamento lá de novo, mas o sábado é o 7º, único dia da semana que Deus deu nome. Como era que era para ficar se eles fossem justos? Não era segunda-feira, começar o primeiro dia da semana. Tinha que ser primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o único dia, sábado. E você que vai ouvir aqui nessa noite, Deus vai te incomodar. Porque Deus vai chamar a tua atenção que tudo aqui, querido, foi provado. Neemias no 13 foi o mais pesado, aconteceu a mesma cena. Neemias, gente do céu, mas como vocês são teimosos? Deus já disse lá em Jeremias, agora aqui vocês estão teimando, trazendo carga. Deus disse que ia acender fogo, se vocês não parassem de transgredir. Eu pergunto, Deus cumpriu a sua palavra, irmãos? Porque o povo continuou trazendo cargas dias de sábado. Continuou fazendo obra servil. E aí, Deus acendeu fogo ou não acendeu, como ele disse? E ele ainda disse o seguinte, eu vou acender um fogo que nunca se apagará. Vou puxar um assunto aqui que talvez você disse, não tem nada a ver com o tema, mas eu vou puxar porque é necessário. Ele disse que acendeu um fogo que nunca se apagará. Não tem esse inferno de fogo que vocês acham na Bíblia, onde o verme não morre e o fogo não se apaga? Use essa passagem da Bíblia para entender algumas coisas, tá bom? Porque lá diz que o fogo nunca se apagará. E eu vou dizer para vocês, irmão, Deus entrou em Jerusalém, visitou Jerusalém com fogo. Ele mandou queimar a cidade inteira. Agora vai lá em Israel e vê se ela está queimando até hoje.
Toda vez que a Bíblia diz que uma coisa não vai se apagar, o fogo é que é eterno, não a matéria que está queimando que é eterna. Quando ela acaba, vira cinza e o fogo apaga. Foi o que aconteceu com Jerusalém. O povo voltou a ser escravo de novo. E agora Jeremias já sabia disso, e Jeremias agora começa a chorar. E ele disse: eu vou me derramar, Senhor, diante do teu trono. O Senhor viu o que aconteceu com tua cidade. E Deus disse: Jeremias, tu não vai chorar por chorar. Tu vai chorar e eu vou mandar tu escrever tudo o teu choro, para aquele irmão lá no século 21 ouvir o teu choro. E Deus escreveu. E deu origem ao livro de Lamentações de Jeremias. O que é Lamentações de Jeremias? É Jeremias chorando, porque o povo não parou de transgredir o sábado, e Deus fez o seguinte: vocês não querem transgredir não, não querem obedecer não, né? Então vou deixar vocês voltar para a mesma situação do Egito. Vou colocar o sábado em esquecimento. Vocês vão se esquecer dele, para quando vocês saírem de lá de novo, eu tornar a lembrar vocês que ele deve ser santificado. Prova, Fidel Castro, que Deus pôs o sábado em esquecimento. Abre Lamentações. Só voltar. Lamentações de Jeremias. Se você estava em Jeremias, era ir para frente. Se você estava em Ezequiel, não sei onde você parou, é só voltar. Jeremias chorando no capítulo 2. Por favor, acompanhe, irmãos. Eu sei que você gostaria de acompanhar todos os outros textos que eu citei, mas o nosso tempo aqui não é tão favorável, tá? Se eu fosse mostrar cada um, ia dar umas 2 horas, né, José? Mas, querido, faça curso bíblico, ouvindo a voz de Deus. Aproveita, faça o curso bíblico. Também tem esse curso bíblico aqui, que é o mais recente, lançado aí pelo pastor Arilton. Ensinos de Jesus, faça ele, tem todos os assuntos, tem todos esses textos que eu te citei. Estuda a Bíblia, por favor. E ainda, no final de tudo, você ainda receberá esse lindo certificado aqui, ó. Tá vendo? Que você verá pessoas recebendo aqui ainda nessa série. Lá para o finalzinho dela, ainda virão mais pessoas igual Cecília e Jonas. Vamos ver Jeremias chorando? Vamos chorar junto com Jeremias. Capítulo 2, diga amém. Verso 4. Entesou o seu arco qual inimigo, firmou a sua destra como adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo, a tenda da filha de Sião, tornou o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou a filha de Judá, o pranto, a lamentação, demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado. Na sua indignação, na sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Pôs ou não pôs em esquecimento? Por que, Fidel? Porque o povo voltou a ser escravo novamente, irmãos. E escravidão não se guarda sábado. Jesus diz que todo escravo do pecado, que também é a transgressão da lei, não está livre. Sabe por que você que está nos acompanhando consegue guardar o sábado? Porque você está saindo da escravidão. Se você não consegue, é porque você ainda está na escravidão. Jesus tem que entrar aqui dentro, ó, desse homem interior que tu tem. Ele tem que entrar e fazer uma transformação. Aí você vai ver que parar no sábado não é nenhum prejuízo. Eu precisaria de 1 hora só para ensinar vocês como santificar o sábado. Porque tem gente que para de trabalhar, mas não para de quebrar o sábado. Profeticamente, no canal vai estar disponível todos os textos proféticos. Sábado não é dia para estar falando de serviço. Ligou para um amigo, ele começa: e aí, eu trabalho? Que trabalho o quê, rapaz? Hoje é dia do Senhor. Mas tem gente que fecha até negócio. Sábado não é dia para estar dobrando roupa. Sábado não é dia para estar lavando roupa. Tem uns engraçadinhos que ainda vai lavando uns pratinhos ali, umas coisinhas, achando que Deus está achando a maior graça com isso. Tem nada não, tem problema não, né? Sabe o que o Espírito Santo fala na profecia? Nada de engraxar sapato. O Espírito Santo, eu estou citando testemunhos seletos. Vou deixar disponível para você. Nada, ele diz, nada de engraxar sapato, de costurar, porque nos tempos deles lá eles costuravam nos Estados Unidos. E ainda diz mais.
O sábado não é dia de entreter nossas próprias conversas. Irmãos, tem vários. Eu gostaria que você passasse para mim. Eu gostaria de pegar só mais uma pergunta aí. Vai passando aí, bem devagar, por favor. Isso aí eu já falei, pode passar. Sim, aí. Volta, aliança. O sábado é o símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Tem gente que diz que a lei do sábado foi abolida. Como se existisse uma lei só para o sábado. O sábado sempre pertenceu ao decálogo, os 10 mandamentos. Mas tu disse que Abraão tinha obedecido. Não apareceu um homem dizendo que nós não prova em canto nenhum que Abraão obedeceu? Irmão, ele deu lá no Gênesis. Sabe o que a Bíblia diz sobre Abraão? Abre em Gênesis aí para tu ver. Vou te mostrar os mesmos jogos de palavra do sábado e tu vai ver que realmente Abraão obedeceu. São textos que eu chamo completos, textos completos. Se você está em Gênesis, diga amém. Preste atenção, irmãos. Na verdade, as pessoas que falam que os patriarcas não guardaram, eles não sabem de nada. 26, Gênesis 26. Verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos. Tem tradução aí, inclusive essa diz mandamentos. Os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas, tudo. Você quer ver esse mesmo jogo de palavra aqui, ó? Meus mandamentos, minhas leis, meus estatutos, incluído lá na hora que ele vai dar os 10 mandamentos? Vai lá em Êxodo rapidinho para você ver. O livro hebraico conhecido como Shemot, né? E chamou. Êxodo 16. Êxodo 16, se encontrou, diga amém. Eu só quero te deixar um recado essa noite, acerca do sábado. Eu quero que tu entenda para nunca mais se esquecer. Presta atenção. Lá diz que Abraão obedeceu o quê? Meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis, não é isso? Quando o povo transgrediu o sábado, que foi a passagem que eu te citei lá de Êxodo 16, a partir do 22 que eu falei, você poderia começar do 16, que foi o que eu dei. Olha o que diz aí, irmãos. A partir do 24. Não, o 23 diz assim, ó, melhor o 23. Respondeu-lhe isto: é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer em forno, cozeio. O que quiser de cozer em água, cozeio. Em água, e tudo que sobrar, separar e guardando a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, quando Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, o povo teimaram. Saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis em guardar os meus mandamentos e as minhas? O que ele disse lá que Abraão fez? Guardou os meus mandamentos e as minhas? Querido, e aqui é antes de Êxodo 20 que Deus dá a lei em pedras. Ele já existia e Abraão obedeceu e Abraão santificou o sábado. Só não entende quem não quiser. Até quando? O sábado é o ponto de controvérsia que vai dividir o mundo entre 2 lugares. Aqueles que realmente adoram a Deus no dia que Ele pediu. E aqueles que adoram o falso Deus. Tem gente que diz assim, o meu Deus é o mesmo teu. Nada disso. Eu pergunto, seu Deus ainda não voltou atrás? Ele continua dando valor à sua lei? Ah não, tem uns mandamentos lá que... Então não é igual ao meu, porque o meu não muda. Malaquias 3:9. Eu sou o Senhor e não mudo. Isso que eu vou te dizer agora, eu tenho capacidade de te provar tudo. E eu vou deixar tudo, como diz, algumas coisas eu estou deixando para o canal porque eu não poderia. Eu ia colocar tudo em telão, eu imaginei, eu vou passar a noite lendo. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. Existe um texto
nos escritos de Paulo, que Paulo diz o seguinte, que nós devemos obedecer nossos guias espirituais. Os pastores, os líderes que velam pela nossa alma. Só que ele diz que quando ele está de acordo com o Senhor. Eu pergunto você que está nos acompanhando, que é da Assembleia de Deus, que é da Batista, que é de qualquer outra denominação. Por que vocês não obedecem os líderes de vocês? Por que tu está falando isso, Fidel? Eu estou falando isso porque eu tenho que te provar. E eu vou começar as provas agora. No livro chamado parece que CBB, uma coisa assim, é um livro publicado pela Assembleia de Deus. Ela diz o seguinte lá nesse livro, e eu tenho como provar e vou deixar disponível no meu canal. Ela diz que o sábado foi instituído antes mesmo da lei ser dada no Sinai. O pastor Gilberto, da Assembleia de Deus, que é um dos pastores famosos, ele também diz que a lei de Deus é eterna e que homem nenhum mudará essa lei e que o sábado deve ser guardado. O pastor Ryan, também da Assembleia de Deus, ele diz que o sábado é eterno e que deverá ser guardado e reconhecido em todas as gerações. E mais pastores, eu tenho um ciclo de mais ou menos uns 15 ou mais pastores das igrejas batistas, igrejas Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais, afirmando em livros, eu tenho com capítulos e versículos, e se você quiser me pedir, só me chamar no WhatsApp, eu jogo tudo para você. E esses líderes tudinho pregaram ao longo da vida. Você acha que o adventista do sétimo dia pegou o sábado direto da Bíblia? Não, meu querido. Foi dos batistas do sétimo dia. E o que Deus pensa desses líderes hoje? Será que Deus fica triste com ele, Léo? Raniel? Qual a posição, irmã Alice, de Deus hoje diante de tudo isso? Deus diz o seguinte, eu vou usar a palavra sacerdote, mas tu pode mudar essa palavra para pastor e líder, porque antigamente quem cuidava da saúde do povo espiritual era o sacerdote. Eu vou citar Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, entre o imundo e o limpo também não, e ainda esconde os olhos dos meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Abre lá em Ezequiel, por favor. Guarda esse texto para ti, ele é tão bom. Ezequiel 22. Diga amém. Misericórdia, eu ouvi. Porque aqui tudo é provado. Passa para mim se eu tenho mais. Um ataque à lei de Deus, é isso aí. Nós vamos já para o ataque. Achou no capítulo 22, verso 26? Você pode usar a palavra pastores, eu posso ler também nessa tradução aqui, né? Que é a mesma coisa. Mas para que você acompanhe melhor, que muda as letras, né? Mais ou menos, algumas coisinhas. Mas o sentido é o mesmo. 22, 26. Vou ler nas duas traduções para ficar melhor. Para você não perder aí o ritmo, né? Da palavra do Eterno. Vou ler na versão católica antiga, que é uma das Bíblias que eu amo. Eu gosto demais dessa Bíblia. Porque, na verdade, a verdade está intrinsecamente, sem alteração aqui. Algumas já estão vindo com domingo no lugar de sábado, mas essa aqui, a católica original, tem até algumas fotos aqui de alguns bispos. Então, eu preservo essa Bíblia. 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio. Lê na versão católica, Fidel, para ver se está do mesmo jeito, rapaz. Tu diz que não prova tudo. Os seus sacerdotes, olha a palavra que ainda é mais bonita, ó. Desprezam, diz assim, os seus sacerdotes desprezam as minhas leis, mancharam o meu santuário, não distinguiram entre o santo e o profano, não fizeram diferença entre o limpo e o sujo, e apartaram os seus olhos dos meus sábados, e eu era profanado no meio deles. Aí você que é líder da sua igreja diz assim, então Fidel, o que eu devo ensinar para o meu povo? Tu quer saber o que tu deve ensinar para o teu povo? O que eu vou te mostrar aqui agora. O mesmo Ezequiel vai para o capítulo 44. Falando de Ezequiel aqui, Jordão, eu lembro do Ezequiel Oliveira. É um abençoado aí do canal, que é uma maravilha. 44, achou, diga amém ou não, misericórdia.
para nós passar para a parte final, e eu gostaria de fazer um apelo ao teu coração. Irmãos, diz assim, você que olha para mim neste momento, aproxima. O que eu devo ensinar, Fidel, para a minha igreja, para o meu povo, como líder da minha denominação? Escuta o que eu vou te falar agora. Verso 23, 44, verso 23. Deus está dizendo ao sacerdote, ao pastor, ao líder da igreja. Pode olhar que o contexto aí, desde o verso 15, é os deveres dos sacerdotes, os deveres dos líderes, tá? Diz assim, ó, verso 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, contenda é briga, irmão, é discussão. Eles assistirão a ela para julgá-lo pelo meu direito. Julgarão as minhas leis e os meus estatutos. E em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus. Não está sendo ensinado mais o povo a fazer distinção entre o que é imundo e o que não é. Não está sendo mais ensinado o povo a santificar o dia do Senhor. Mas é isso que Deus está pedindo. Por isso que nós não paramos de ensinar isso. Apareceu um indivíduo essa semana. Eu vim conhecer agora, mas esse vídeo já é antigo. Ele diz o seguinte, ele olhou para a câmera e disse o seguinte, engole essa, desse jeito, engole essa, adventistas do sétimo dia. Abre a Bíblia de vocês aí em Colossenses, que eu vou provar que o sábado não precisa ser guardado. Vamos abrir em Colossenses, do jeito que você pediu. Ele até bloqueou, irmãos, ele bloqueou os comentários do vídeo dele para ninguém fazer comentário. E ainda disse o seguinte, nem vem tentar me provar nada, porque você só vai passar vergonha. Mas você pode assistir meu vídeo e ver se eu passo vergonha. Eu abro em Colossenses, eu não tenho medo desse texto. Abriu no capítulo 2, verso 16. Gostaria de deixar uma coisa clara e sem dúvida para você. Encontrou? Diga amém. Colossenses 2, 16. Eu só quero, irmão, que você abra seus olhos e não permita ser enganado por qualquer pessoa. Eu só quero que você veja. Olha que eu estou só te mostrando um texto do que tem para mostrar sobre o sábado dentro da Bíblia. O sábado é tão especial para Deus, irmão, que praticamente tem diz que os adventistas só sabem falar de sábado. Irmão, é porque é o único mandamento que é pisoteado pelas pessoas. E nós temos que defender. Ele disse assim, ó, quando houver contenda, tu viu lá o texto? Quando houver contenda, discussão, esteja no meio. Tem gente de, não pode discutir a palavra de Deus. Quem disse? A Bíblia diz que Jesus disputava as escrituras com escribas e fariseus. A Bíblia diz que Paulo arrazoava. E se tu olhar todos os textos, tem a ver com defender a honra de Deus. O texto diz assim no verso 16, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ainda diz assim, ó, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo está aí, não precisa guardar sábado. É assim que eles dizem, usa esse texto aí. Tirando o texto do contexto onde o texto está, para montar um pretexto e fazer o povo pisar na lei de Deus. Isso é triste, querido. Esse texto aí está falando de que sábado? Prova para mim de que sábado esse texto está falando, porque eu consigo te provar. Ele usou aí no plural, sábados, não é só um, eram sábados de festa. Sabe quantos sábados tem na Bíblia, fora o sábado do sétimo dia, irmão? 7. Que a Bíblia chamava de festas e que se consumou tudo no Calvário. É tão tal que quando Jesus morre, o véu do santuário se rasga, a Bíblia diz que grande era o dia daquele sábado, porque os 7 sábados caíram em cima do sábado moral. Tornou aquele dia grande, porque estava se consumando ali na morte do Cordeiro. Agora tu vai ter que provar que existe 7 sábados na Bíblia. Provo. Levítico 23. Vou te provar já os 7. Esses aqui nenhum precisa mais guardar hoje, tá? Nenhum. Porque todos se consumaram na cruz. Porque Paulo falou, não vos julgue mais por essas festas. Pode olhar que ele usou a palavra festas, tá? Festas. E teria outros milhões de textos para a gente ver, mas não dá não. Eu vou só resumir aqui, o resto eu exponho depois em vídeo.
Amém? E falando nisso, tem milhões de vídeos aí dos nossos amados pastores Arilton, pastor Leandro Quadros e mais outros aí para quem gosta da Novo Tempo. Eu apenas estou colocando, irmãos, o que eu penso sobre isso, porque é o que Deus quer que eu pense. Amém? No 23 de... Quem tem a Bíblia, João Ferreira de Almeida, diz assim, ó, as festas solenes do... Vamos lá. No verso 4 tem a Páscoa. Aqui na Páscoa diz que era um 7º dia também, e era uma festa que ninguém poderia trabalhar. Pode olhar aí, ó, verso 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias comereis a oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Páscoa era um sábado. Próximo, verso 9, primícia, segundo sábado. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe perante o sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato, ao sábado, o sacerdote moverá. As primícias também eram uma festa, tá? E não podia trabalhar também não, ok? Tinha que parar tudo nessa festa aí. Próxima, verso 15, Pentecoste, a próxima. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares. E se tu for olhar em todo o contexto aí, ele vai dizer também que ninguém poderia fazer trabalho nenhum, verso 21. No mesmo dia proclamareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. O que vem mais? 26, dia da expiação. Mas aos 10 deste mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, era um sábado também. Prova que era um sábado, está aí, 32. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Ao 9 do mês, esse sábado caía ao 9 do mês do calendário hebraico. De uma tarde a outra tarde celebrareis ao vosso 33, as festas dos tabernáculos. Fala aos filhos de Israel dizendo, verso 34, aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos do Senhor por 7 dias. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Era sábado também. Capítulo 25, verso 1 até o verso 7. Fala aos filhos de Israel e diz, quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado. Até cansei. Tem 7 sábados aí, irmãos. 7. Pode contar. 7 sábados. Agora tu entende o que Paulo está dizendo lá? Todos esses 7 sábados tinha festa, sacrifício de cordeiro e para comer e beber. E eles queriam continuar fazendo isso mesmo depois da morte de Jesus. Paulo disse, gente, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Eles são tão incrédulos que eles pegam esse texto, arrasta a parte de comida e bebida e joga para cima de carne de porco. Mas eu vou te provar aqui, para onde vai quem come carne de porco? Nessa série, no finalzinho dela, não perca. Eu vou te provar, porque o negócio aqui tem que ser provado. Então, querido, esse sábado aí de Colossenses são os 7 sábados. Eu tinha muito mais coisas para te mostrar. E Jesus, eles acusaram Jesus de transgredir o sábado, lá em João 5, Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Está vendo? Está vendo? Jesus está transgredindo. O trabalho que Deus fazia ali, irmãos, era obra de misericórdia. E ele diz lá em Mateus, é lícito fazer o bem no sábado. Em uma rádio de Esperantinópolis, você que me acompanha em Esperantinópolis, eu fui convidado a um debate sobre o sábado. Eu disse uma coisa que escandalizou muita gente e vou repetir em vídeo. Irmãos, tudo que for emergência, escuta o que eu vou te dizer agora, porque esse é o padrão para guardar o sábado. Tudo que for emergência, no sábado deve ser feito. Tem uns engraçadinhos que dizem assim, adventista não pega dinheiro dia de sábado. Mentira, e dá grande, pega assim. Desde o dinheiro que ele põe no envelope para colocar no dízimo, até o dinheiro para comprar um remédio para alguém, até o dinheiro para fazer uma obra de necessidade, pegamos em dinheiro sim. Quando alguns dizem, na verdade ele quer dizer a outra coisa, não fechamos negócios, porque o texto diz para não fechar negócio. Então qual é o padrão? O padrão é todo serviço de misericórdia, que não pode ser adiado, nós fazemos no sábado, porque somos acusados de guardar o sábado, de nem banhar, foi o que você assistiu na Novo Tempo.
Mas não tem texto provando. Os fariseus, irmão, reuniram em torno do sábado, não sei quantas, eu não tenho um catálogo certo de tanto de leis para guardar o sábado. Não podia cuspir, porque se cuspisse e passasse o pé, estava lavando a casa e estava transgredindo o sábado. Jesus veio quebrar essa artimanha deles. E eles pensavam que Jesus estava transgredindo. Jesus disse, não, o que eu estou fazendo está de acordo. Davi fez a mesma coisa na hora da emergência. Ele cita tudo isso. Não vê o que Davi fez? Pegou os pães. Jesus se defendendo e o povo dizendo que Jesus está transgredindo. Aí Jesus chega lá em João, capítulo 15, verso 10 e diz, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E o povo dizendo que Jesus transgrediu, irmãos. Muita informação, não é? Mas é necessário. Sabe por quê? Porque o mundo está indo de mal a pior. E para Oséias, Deus disse lá, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, eu te rejeitarei para não ser líder, sacerdote, diante de mim, pois esqueceste da lei do teu Deus. Eu só quero, nessa série, que você veja que a gente não está aqui para brincar, mas está aqui para provar o que a Bíblia diz. O sábado é um dia especial de adoração e comunhão e serviço. Nós trabalhamos no sábado? Sim, trabalhamos. Serviço desinteressado que não tem ganho. Nos preparamos na sexta-feira o máximo que podemos, fazendo aquelas coisas mais pesadas como arroz, feijão, mas algumas coisas como salada, essas coisas mais simples, não é transgredido como fazemos no sábado. E para encerrar isso, eu quero dizer uma coisa para vocês antes de eu contar uma história. Fidel, e aquele homem lá que foi fragado dia de sábado cortando lenha lá em Números, morreu na hora. Eu disse que existem 3 princípios morais da lei. Deus criou mandamentos para que esses princípios fossem guardados, mas com a geração esses mandamentos eram adaptados. Querido, Deus disse uma ordem direta lá no deserto. O nome do livro de Números é Bamidbar, no original hebraico. Bamidbar, o que significa? No deserto. Então, como Deus sabia que o povo estava no deserto, Deus disse o seguinte, olha, não quero que acenda um fogo nas vossas moradas. Porque para acender um fogo, o israelita tinha que ir no mato, cortar a lenha, fazer o maior sacrifício, o maior trabalho para poder acender o fogo. E o rapaz, mesmo vendo essa descrição aberta, perante todos, foi tentar Deus à vista de todos. Irmão, pecado aberto é punido na hora. Nem sempre, mas é punido na hora o pecado aberto. E ele morreu ali naquela hora. Aí tem gente que diz, por que não morre hoje? Porque hoje é adaptável. Hoje, para tu acender um fogo, apenas tu aperta no botão. Antigamente não era assim. Você tem que saber estudar as coisas, irmãos. Hoje você pode, aperta no botão, o fogo já acendeu. Não tem nada a ver com aquele passado. Ou seja, o mandamento ele vai se adaptando. Isso não tem problema nenhum de acender fogo hoje. A profecia diz que você não pode comer sua comida fria. Isso pode causar mal-estar e destruir o santuário de Deus. Então você tem que requentar sua comida. Preparar coisas naturais da hora. Comer pouco no dia do Senhor, para a barriga não ficar muito pesada e querer ficar dormindo a tarde inteira. Que também é pecado. Sabia que dormir a tarde inteira é pecado? Vai estar lá no canal disponível. É pecado. Você pode dormir, você pode descansar, mas não a tarde inteira. Jesus de manhã estava na igreja, lá no capítulo 4. Se tu ir mais na frente, diz que à tarde ele descia a Cafarnaum e ensinava a todos no sábado. É assim que funciona, irmãos. Deus faz questão de um dia? Faz. Por que o sábado é um dia diferente? Porque o sábado é o único que tem a bênção e a santificação. Eu visitei uma pessoa muito especial para mim, na última viagem minha, e passei alguns dias com ela, a minha irmã Marlete, que me acompanha também. A minha irmã Marlete, esse é o filho dela e o marido, Antônio Filho, esse é o Pablo. A minha irmã Marlete sabe que todos os dias que eu passei na sua casa, nem desse tantinho, eu insisti com ela para que ela guardasse esse dia. Eu apenas, com o meu modo de viver ali, eu mostrava de que os benefícios de guardar esse dia. Ela se batizou naquele dia que eu contei meu testemunho, mas ela se desviou. E eu estou em busca de você também, Marlete. Sabe por quê, minha irmã? Porque no dia que a lei de Deus aparecer no céu, vai estar aí no YouTube, tu lê, por favor. Um mandamento que vai brilhar, o único que vai brilhar vai ser o sábado. Como eu disse que vou provar no fim dessa série, membros de igreja correrão atrás de pastores apaulados. Eu não quero que você seja uma.
A minha irmã Marlete, hoje, ela acompanha os vídeos, ela está assistindo. Eu disse, hoje eu falarei de você. Sabe por quê? Eu tenho prazer de ficar com vocês quando eu vou aí. É uma pessoa que eu brinco muito, eu me divirto. Eu amo meus irmãos de coração. E a Marlete, ela é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, está sempre frequentando a igreja agora. E a Marlete, ela gosta de provas também. E sempre eu tirarei tempo para essa minha família. Mas eu não conhecia, eu não poderia encerrar essa noite sem falar de um presentão que Deus me deu, que é o meu testemunho vivo a cada noite. Ele nasceu lá em Barra do Douglas. Não é o Google não, tá, irmão? Lá do computador não, Barra do Douglas. Seus primeiros 6 anos de vida foi ali. Depois ele teve que sair para a Várzea Grande, morar algum tempo, aonde ele aprendeu também a se envolver e gostar de música sertaneja. Porque além dele tocar violão, ele gostava também de uma baguncinha. E essa pessoa, irmão, ele, aos 17 anos de idade, ele veio aqui para Nova Mutum. No dia 28 de janeiro de 2013, ele chega nessa cidade. Sem amigos, sem muitos parentes, ele se sentia assim um pouco só, mas estava com sua família. O seu pai, que sempre o apoiou, a sua mãe e a sua irmã. Esse jovem, ele gostava muito de festa, ele gostava tanto de festa, que eu achei interessante ele contando para mim a história dele, e me emocionou. Ele disse que ele sempre respeitou a Deus, ele sempre sabia que há algo maior ali em cima. E numa dessas festas ele se perdeu. Perdeu dos amigos, ele ficou agoniado, porque ele não sabia voltar para casa. E ali no meio daquela festa ele disse, Deus, eu não sei voltar. Ele disse que só demorou uns 20 minutos. Ele encontrou os amigos dele. Mesmo, querido, no mundo às vezes da bagaceira, Deus ainda te ama e está com você. E ele, aqui em Mutum, ele passou a estudar. E ele queria muito fazer agronomia, faculdade. Ele prestou o vestibular em 2014, não é isso? E ele passou. E seu pai, como sempre, o apoiando. Eu estou apenas fazendo um resumão, porque essa história você não tem nem ideia do quanto ela é grande. O pai dele resolveu, eu admiro alguns pais, sabe? A bancar a faculdade dele durante 5 anos. Ele diz que sua mãe e seu pai, professando seu credo, sua religião, ela ensinou ele desde pequeno a rezar. E o que eu admiro nesses pais, por isso que sempre eu estou dizendo para os católicos, eu ainda vou te provar nessa série quantos de vocês entrarão no reino de Deus. Eu admiro vocês que ensinam seus filhos nos caminhos de Deus. E ele disse que a sua mãe desde pequeno ensinava, e ele começou a frequentar aquela faculdade, 5 anos sendo bancado ali pelo seu pai, só que ele começou a arrumar amigos aqui e começou a se envolver em festas e mais festas. Tinha churrasco para todo lado, e ali ele era convidado. Fazia um churrasco, convidava ele. Por quê? Porque ele cantava sertanejo, ele gostava muito de música sertaneja. Ele era o cantor da noite, e ali as pessoas gostavam da sua música, não sabendo ele que aquelas pessoas, muitas delas, talvez só gostavam da sua música mesmo. Porque amigos de verdade, não importa o caminho que tu siga, eles continuarão com você. E ele continuou nesse mundo de farra, de bebedeira. Eu acredito que o seu Sebastião, a dona Adriana e a Lorena, que estão aqui nesta noite, essa mãe se preocupava muito com esse filho. Sem saber, horas da noite,
onde ele estava. Eu acredito que noites insônios, um pai trabalhador que sempre quis bancar o filho. Um certo dia Deus disse, vamos começar a resolver algumas coisas. Ele foi visitado pela Rita, e eu quero chamar a atenção da Rita de Goiânia. Você sabe o que você foi capaz de fazer, minha filha? Você tem ideia do que você fez? Eu sei que você já veio aqui nesta igreja. E Rita, ela chega em Nova Mutum, e ele ali sentado na sua sala, como sempre, ele disse, eu vou caçar um canal evangélico aqui, colocou num canal da Bandeirante ali, chamado Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, e disse, tia, entendeu? Ela era evangélica, então ela gosta. Ela disse, não, eu gosto de um canal. Vai zapeando aí, caça um canal chamado Novo Tempo. Ele disse para mim que aquele dia era um dia de sábado, e é num dia de sábado que Deus vai em busca dele. E ali ele para na Novo Tempo, e ali ele diz que não se interessa muito pela Novo Tempo. Mas o tempo vai passando, e ele continua nas suas festanças. Mas um dia ele chega exausto, e ele zapia ali, ele começa a assistir a Novo Tempo, ele começa a ver coisas extraordinárias. Ele conhece um pastor na mira da verdade, ele faz perguntas, e respondia justamente as perguntas que ele queria fazer. Ele sempre respeitou e sabia que uma lei deveria ser algo muito santo, muito de respeito. Mas o que ele não sabia é que este sábado estava nessa lei. E ele ficou maravilhado, e ele ficou impressionado com isso, e agora não saía mais da Novo Tempo, e começou a estudar a Bíblia pela Novo Tempo, querido. A Novo Tempo foi o meio que esse jovem encontrou a verdade. Sem ninguém, ele passa a pesquisar e começa a tomar algumas decisões importantes. Até que um dia, mudanças são feitas, ele começa a entrar no site e ver a maneira como deveria encontrar esta igreja. Encontreumaigreja.com.br, e ele vem bater nesta igreja. E ali ele encontra algo que mexe com o coração dele. Começa a convidar a sua namorada, e ela vem mais ele, só que ao longo do caminho, ela já não apoia mais ele. Sabe por que eu estou contando essa história aqui hoje? Porque foi uma pessoa que sofreu perdas. Você quer vir a Cristo e não quer perder nada? A Bíblia diz, quem vem a mim tem que estar disposto a deixar pai e mãe em casa. Aqueles que não querem seguir a verdade, ele diz o seguinte, que fiquem, a tua salvação é individual. Ela foi. Só que o que eu acho bonito é que ele pediu a Deus em oração, que ele não terminasse com ela, mas que ela terminasse com ele. Deus ouviu mais uma vez, e ela pediu para terminar com ele. E ele perdeu essa mulher, porque Deus estava tirando uma pedra para dar um presente. Porque Deus é assim, Ele sempre dá o melhor das pessoas. E esse melhor é quando você é refinado, porque a Bíblia diz que as casas e os bens vêm como herança dos pais, mas a mulher prudente, da mão do Senhor o darei. E ele, vindo para cá, encontrou um homem, e esse homem solicitou um curso bíblico, e ele começou a fazer esse curso bíblico. E a sua irmã insistia, estudando a Bíblia com ele. E ele terminou esse curso bíblico. E em 2017, maio de 2017, com 22 anos, ele completava nesse dia 22 anos, dia 17 de junho. Foi nesse dia que ele entregou a vida a Jesus. E aquela Rita, que fez toda a diferença, ele está aqui por causa de você. Por causa de você, você foi o instrumento de Deus. E eu tive o prazer de estar aqui nesse púlpito lendo para esse amado, meu amigo, o voto batismal. E ele faz parte também da minha história. Um homem que gostava muito de arrocha, por isso que o nome dele é Jordão Rocha. Vem cá, Jordão. Cadê a Lorena? Eu quero que a Lorena venha aqui também. Sabe por quê, irmãos? Agora eu quero chamar a atenção da câmera. Quem era para estar aqui hoje era você.
Você ficou com medo do líder da tua igreja, não é isso? Você prometeu que viria. Você aí da Granja Faria, é você mesmo. A Bíblia diz que quando não quer, o outro vem e toma o lugar. Esse aqui me contou uma história. Tu acredita que eu chorei com aquele trem? Falar que nem um mineiro, né? Eu chorei com aquele trem. Eu chorei no finalzinho. Porque eu senti um prazer de ler para ele o voto batismal. E eu senti a mesma coisa quando ele falou. Ele citou essa parte. Aí, ó, no pé dele direto, tá? Dona Adriana, seu Sebastião, vocês têm uma família linda. E eu vou dizer, não importa o credo que vocês professam, vocês são filhos de Deus. E é nos portões do céu que vocês vão entrar, não é em outro lugar não. Porque Deus está reservando. Continue estudando a palavra de Deus. Jordão, eu estou sendo atentado a te fazer uma pergunta. O que mais te surpreende em tudo isso que tu vê hoje diante dos teus olhos? Porque, irmãos, antes mesmo de se batizar, ele começou a dar estudo bíblico. O irmão Jair, porque ele foi das pessoas usadas por Deus para estudar a Bíblia com ele e a Lorena. E hoje eles ficam maravilhados com a exposição da Bíblia. Mas se tu fosse resumindo tudo, a tua alegria, o que mais te impressiona sobre as verdades da palavra de Deus? A frase do Jordão hoje é aquela de Paulo. O que eu perdi, eu considero lucro para ganhar a Cristo. Parabéns, continue nesse caminho sempre. Continue professando e testemunhando da sua vida a Deus. Meus parabéns. Parabéns você que está estudando a Bíblia. Eu fiz só um resumo, irmãos, dessa história. Ah, filho, eu queria ver ela todinha, quer ver? Tem um canal, não é isso? Ele tem um canal e ele postou o testemunho dele completinho, tá lá. Irmão, eu não contei nenhum terço do que ele me mostrou. É cada coisa linda, o encanto dele pela Novo Tempo, você precisa ver ele contando. Então vai lá no canal dele. Quando ele louvar, ele pode explicar para você direitinho como é que entra para ir lá no canal e assista todinho para você ver. Deve dar umas 10 horas, não deve dar o testemunho? Aquela festa foi linda. Domingo que vem, olha para cá. Nós vamos falar sobre a igreja de Deus. Vou provar a igreja verdadeira na Bíblia. Não é a igreja adventista do sétimo dia que eu quero provar em Bíblia, não, irmão. A igreja verdadeira de Cristo. Tu vai fazer um teste com a igreja adventista para saber se ela está pelo menos andando nessa estrada. E tem uma surpresa para ti domingo que vem aqui. Uma surpresa. Tá? Não vou contar nada, é apenas uma surpresa. Nós vamos estudar sobre a igreja. Fidel, aonde eu estou, se eu continuar, eu vou me perder? Vou te provar se tu vai se perder ou não. Domingo que vem, neste mesmo canal, nessa mesma hora. Não deixe ninguém te enganar. Oremos. Baruch Hashem Adonai, bendito seja o Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome de eternidade a eternidade. Obrigado porque o que sai da tua boca, Deus, jamais pode ser alterado por mortal nenhum. Obrigado porque o que sai da tua boca, Deus, não pode ter alteração e mudança, mas é cumprido. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor permitiu Davi
que escrevesse, ó Deus, uma música só sobre a lei de Deus, que é o Salmo 119. Você inspirou o salmista também a escrever um hino especial só sobre o sábado, Deus, que é o Salmo 92. Obrigado pelo Salmo 92, ó Pai, por essa música que é para o dia de sábado. Um santuário no templo. O Senhor só quer que nós descanse, para nós não ter depressão, para nós se livrar do estresse. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que nesta noite, ó Pai, fez uma viagem fantástica pelo mundo da palavra do Senhor e descobriu, ó Pai, que todos os teus filhos em todas as gerações santificaram e os que rejeitaram, ó Deus, receberam pena capital. Nós possamos, ó Deus, nos esforçar. Abençoe a minha família, esse meu amigo que acompanha no YouTube, que eles possam, Deus eterno, reverenciar o santuário de Deus e guardar o seu santo dia, que faz parte dos 10 mandamentos. Leva-nos em paz nos nossos lares, nos dê uma boa noite, é o que eu te peço sem merecer, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos, é o meu desejo em nome de Jesus.